Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, David? Boa noite, pessoal. Hoje não estamos ao vivo, mas estamos online. Enquanto você está aí na sua casa, este David que vos fala está provavelmente em casa também, só que descansando. A versão que você está acompanhando hoje, claro, é uma versão gravada, afinal de contas, a preparação não pode parar tanto tempo assim, né? Então hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer aquele momento em que a gente troca ideia e vocês mandam as perguntas de vocês. Mas é claro que ainda assim é um encontro super importante, afinal de contas, vamos conversar hoje sobre a juventude contemporânea. Não é isso? A juventude é uma faixa etária muito comentada, muito conversada, motivo de investigação para muitas pessoas. Alguns chamam a juventude contemporânea de geração Z, que é essa geração que teria nascido dos anos 2000 em diante. Uma geração marcada pela presença do celular, do computador, das tecnologias de informação e da interferência da internet nas relações humanas. Então nós vamos fazer como nós já viemos, né? A gente já veio fazendo nos últimos encontros a respeito do eixo temático, que é apresentar uma pergunta, desenvolver uma reflexão, de repente ler um parágrafo, apresentar uma pergunta, fazer uma reflexão, apresentar um parágrafo, e assim a gente vai construindo as reflexões sobre a juventude contemporânea, imaginando que de repentemente, talvez, quem sabe, no Enem de 2024, pode ser, por que não, que o tema esteja relacionado a algum elemento sobre juventude, certo? A primeira pergunta diz, defina resumidamente como funciona o processo de formação da identidade de um ser humano, tomando como referência o jovem. Então, como é que a gente pode pensar a formação da personalidade de um jovem? Quando a gente diz que esse é o meu jeito de ser, e o jovem costuma falar isso com muita frequência, quando a gente fala que esse é o nosso jeito de ser, como é que a gente pode explicar de onde vem o nosso jeito de ser? Como que a gente aprende certas características e abandona outras características? Vamos refletir um pouco? Hoje, quando a gente fala sobre a formação da personalidade, a gente considera que a formação da personalidade de uma pessoa é um processo lento, gradual e contínuo, e que é influenciado por múltiplos fatores. Gente, deixa eu molhar aqui minha garganta, porque vocês estão vendo que a voz está dando aí uma falhada, né? A formação da personalidade humana, ela é, portanto, um processo que não tem exatamente um fim. Ele é um processo que está permanentemente se alterando no tempo e no espaço. Então, quando a gente considera o ser humano, a gente pode afirmar que o primeiro elemento que compõe
a constituição da personalidade são os elementos de cunho biológicos, né? Quando a gente fala de cunhos biológicos, a que a gente se refere? A gente se refere a elementos como a genética, o sistema nervoso e os hormônios. Então a gente não pode desconsiderar que no processo de formação da personalidade, certos traços biológicos colaboram para que a gente seja como a gente é. É claro que não dá para eu dizer que eu sou, por exemplo, sei lá, vítima da genética, né? Não, é claro que a genética interfere na minha formação, mas nós não podemos entender que genética é destino. Nós não somos exatamente o reflexo da combinação entre os nosso pai e a nossa mãe. Mas é possível, é claro, dizer que boa parte do que a gente é tem a interferência dos nossos traços cromossômicos, propriamente ditos. É o que a gente chama hoje de modelo biopsicossocial. O que é o modelo biopsicossocial? É um modelo que compreende que o homem é fruto da biologia, da psicologia e da sociedade. Eu estou primeiro apresentando o bio, depois a gente comenta um pouco sobre o psico e, por fim, a gente comenta sobre o social. Quando eu falo sobre bio, eu estou tratando dos fatores genéticos, dos fatores relativos ao sistema nervoso e dos fatores associados aos hormônios. Reparem aqui essa reportagem da BBC News que mostra os estudos de alguns médicos justamente para que se investigue como a genética pode influenciar as nossas escolhas de vida. Vamos dar uma leitura? A professora de psiquiatria Danielle Dick, da Universidade Rutgers, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, é autora do livro The Child Code, o Código da Criança em tradução livre. Ela afirma que a maioria das dimensões de personalidade, se somos introvertidos ou extrovertidos, cuidadosos, agradáveis, impulsivos ou até o quanto somos criativos, tem algum tipo de componente genético. Isso reflete o fato de que os nossos genes influenciam como se forma o nosso cérebro, o que traz impactos sobre como pensamos e interagimos com o mundo. Afirma Dick. Algumas pessoas têm cérebros que são mais inclinados a buscar experiências inovadoras ou interessantes, mais propensos a assumir riscos ou atraídos por recompensas mais imediatas. Todas essas características podem nos trazer benefícios. Empreendedores, CEOs, pilotos de caça e atletas que competem em esportes extremos, por exemplo, costumam assumir riscos de forma natural. Então aqui a professora vem nos mostrando que a depender da composição cerebral e que essa composição cerebral está intimamente associada com os nossos genes, a depender dessa composição, você pode, por exemplo, estar inclinado a adotar um tipo de comportamento ou outro tipo de comportamento. Até mesmo isso pode se revelar no tipo de profissão que você escolhe. Profissões voltadas ao risco, ao empreendedorismo, profissões voltadas à criatividade. Não temos como concluir que a sua escolha profissional no Enem, por exemplo, é por conta da genética. Esse tipo de afirmação seria absurdo. Mas não podemos desconsiderar o componente genético das nossas decisões de modo geral, né? E já que eu comentei sobre sistema nervoso também, eu trouxe aqui uma outra reportagem que faz um comentário sobre as incríveis histórias de pessoas que mudaram de personalidade após algum tipo de ferimento na cabeça. O que isso prova pra gente? Bom, se uma pessoa pode mudar de personalidade porque sofreu algum tipo de trauma cerebral, isso nos mostra que naturalmente a nossa estrutura neurológica pode também conduzir os nossos traços
de personalidade. E já que eu estou comentando sobre traumas cerebrais, eu trago aqui uma reportagem de curiosidade que fala sobre a demência do pugilista. Você já ouviu falar sobre isso? Demência do pugilista diz respeito a doenças de ordem psiquiátricas ou neurológicas que estão associadas ao fato de que algumas modalidades de esportes estão suscetíveis a constantes impactos na cabeça, como, por exemplo, o boxe ou qualquer outro tipo de luta que cause ali, né, ao atleta algum tipo de trauma, né, mesmo que pequenos traumas ao longo da vida. Leia comigo. A encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência do pugilista, é uma doença neurodegenerativa que é provocada ou desencadeada por repetidos traumatismos na cabeça ou no crânio. Alguns boxeadores famosos, como os brasileiros Maguila e Éder Joffre e o estadunidense Muhammad Ali, desenvolveram a doença ao longo de suas carreiras. Porém, não são apenas os lutadores que podem desenvolver esse tipo de encefalopatia, e seus sintomas podem ser confundidos com outros tipos de doenças cerebrais. Então, a gente notou aqui que o sistema nervoso está tão associado à nossa formação de personalidade que, se você tiver algum tipo de trauma, né, num acidente, ou se você for um esportista de grande rendimento, como é o caso de boxeadores, você está suscetível também a essas interferências. É por isso que a vida útil de um atleta de alto rendimento, como um atleta do boxe, costuma ser uma vida muito curta, justamente porque você não pode ficar tanto tempo assim da sua vida nessa condição, né? Você pode acabar desenvolvendo um problema bastante grave. Além do elemento biológico, que outros elementos compõem a nossa personalidade? Bom, eu disse que o modelo era biopsicossocial. Então, vamos trazer o elemento psico. E o elemento psico diz respeito aos aspectos psicológicos ou psicanalíticos. Quando a gente pensa nos aspectos psicológicos ou psicanalíticos, a gente pode entender que nós temos mentalmente duas instâncias diferentes. A instância da consciência e a instância da inconsciência. A instância da consciência diz respeito ao senso crítico, ao nível da mente que a gente consegue acessar. Então eu consigo reconhecer que eu tenho certos traços de personalidade porque eu noto algo no nível da consciência. Agora, existem camadas da nossa mente, espaços que são desconhecidos para nós, que são inacessíveis para nós, que é aquilo que está no nível da inconsciência. São os processos mentais que são imperceptíveis, que a gente não consegue reconhecer e que normalmente vêm à tona em processos de análise junto a um psicanalista, né? Quem foi o grande estudioso da inconsciência humana foi o menino Freud, que era também um médico neurologista e depois continuou tendo a sua investigação com Lacan, que era um psiquiatra. Então nós temos esses dois níveis de operação mental, a consciência e a inconsciência. É claro que o modelo freudiano é bem mais complexo do que isso que eu estou apresentando. Aqui é o resumo do resumo do resumo. Por último, faltou o elemento social, a maneira como a mídia, a escola, a comunidade, a religião e os amigos também podem interferir naquilo que nós somos. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente acha que consegue concluir algo a respeito da nossa personalidade, porque na verdade ela é a soma de tudo isso ao mesmo tempo que incide sobre nós.
a gente não é capaz de conseguir estabelecer com precisão por que nós somos de uma determinada forma, porque todos esses elementos estão em concomitância, se misturam, se entrelaçam e resultam no que a gente chama de meu jeito de ser. É pensando em tudo isso que o aluno produz esse parágrafo aqui. Esse parágrafo ele foi produzido para o tema violência gratuita entre jovens no século XXI. Vamos observar? Em primeiro plano, deve-se compreender que a violência gratuita pode ter relação com o processo de formação de personalidade. Então, o aluno diz que podemos encontrar uma associação entre o processo de formação da nossa personalidade e o ato de violentar alguém gratuitamente. Isso ocorre porque durante a infância e a adolescência, as famílias são os primeiros e principais legisladores que deveriam apresentar as regras necessárias ao convívio social. Quando esse processo não acontece de maneira adequada, com um excesso de liberdade, por exemplo, estimula-se a sensação de que com o outro tudo é permitido, inclusive a violência, como forma de entretenimento. A tolerância familiar, a agressividade, sem motivo, se evidencia por justificativas nada incomuns, como, nessa fase, é normal fazer isso, são apenas crianças. Aqui o aluno vem nos mostrando que crianças e adolescentes que nasceram em contextos familiares de alta permissividade podem acabar se tornando crianças e adolescentes sem limites. Por isso é que ele diz que a família é a instituição que primeiro serve como legislador. Por que legislador? Porque é a família que tem a função de dizer, olha, isso pode, isso não pode. Você não pode bater no seu amigo porque o seu amigo não quer lhe emprestar alguma coisa. É o processo de moralização, o processo em que você está ensinando a criança a viver em sociedade. Quando a família é muito permissiva, quando a família ela deixa que essa criança se comporte da maneira que quer, lembrem-se, o homem é biopsicossocial. Então a família compõe o aspecto social, certo? Quando essa família é muito permissiva, o aluno vem mostrar que talvez a gente esteja favorecendo o comportamento de jovens que não conseguem ver limites a serem cumpridos. Afinal de contas, nunca estiveram acostumados com a ideia de que não podem ter tudo no momento que desejam. Então a gente é educado logo nos nossos primeiros meses de vida pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, enfim, pela figura ali familiar que exerce a função de liderança. Quando essa liderança não castra, porque toda a vida é composta por algum nível de castração. O que é a castração? O respeito a essas ordens. É claro que é preciso também tomar cuidado com o nível de castração. Uma vida de profunda castração é uma vida sujeita a muita infelicidade, porque a gente também precisa experimentar circunstâncias de prazer. Agora, não ter nenhuma castração é tão perigoso quanto ter um excesso de castração. Por isso que não é simples ser pai. É preciso controlar sem ser autoritário. E essa medida não se encontra com facilidade. Aliás, muitos pais vivem uma vida inteira sem encontrar a medida exata entre a castração e a permissão, né? Acho que o aluno consegue desenvolver uma boa reflexão, mostrando que os nossos primeiros anos de socialização podem ser determinantes para a vida daquele adulto depois de grande, né? Quantas pessoas carregam traumas, jeitos e perfis que aprenderam quando estavam
ainda ali na barra da saia da mãe ou do pai, certo? Vamos avançar na nossa reflexão? Quando falamos em juventude, o conceito de hedonismo surge como um fator importante para certos comportamentos. Nesse sentido, explique do que se trata o conceito e o relacione às ações juvenis. O que é o hedonismo e o que ele tem a ver... Gente, peraí que tem um negócio na minha boca. O que ele tem a ver com as ações dos jovens. Para eu começar a falar sobre hedonismo, eu preciso falar sobre os prazeres humanos, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. E aí, já que eu vou falar de prazeres humanos, vou fazer uma breve categorização aqui, tá? É uma categorização até mesmo simplista, mas eu acho que dá conta de dizer o que eu quero dizer. Quando nós falamos de prazeres humanos, a gente pode dividir os prazeres humanos em prazeres de ordem moral, que são aqueles prazeres voltados à sensação de que estamos sendo corretos. Ajudar alguém, trabalhar voluntariamente, salvar vidas. Sabe quando você sente que você está sendo um bom cidadão? Quando você ajuda alguém a atravessar uma rua, quando você faz uma coleta seletiva, quando você faz uma doação de um agasalho, é quando você sente que a sua cidadania está sendo colocada em xeque e você vai lá e cumpre o seu papel de ser um bom cidadão. Então é essa sensação de satisfação. Olha, não faz diferença se o seu caso é simples como o meu ou mais complexo. Transformar o sorriso devolve a confiança que a gente precisa. De repente, voar num dragão perdeu a graça. Muito prazer, chegou um novo T-Cross. O conhecimento que for, né, que tiver ali em jogo. Às vezes você assiste um filme e aprende uma coisa nova, ou faz uma viagem, conhece um prato novo, uma culinária, uma música, um aspecto cultural. Tudo isso nos engrandece, porque nos enriquece quando a gente nota que não conhecia alguma coisa que agora a gente conhece. Agora existe uma terceira categoria de prazeres, que são os prazeres de ordem sensorial. Aqueles que a gente sente nos nossos sentidos. São os prazeres associados às experiências corpóreas. Aquele que você sente na boca, na pele, né? Que são os atos associados às nossas noções mais primitivas. Dormir, comer, beber, transar. Né? É aqueles prazeres da carne, né, que você sente mesmo na hora que você está comendo alguma coisa gostosa, que você diz, meu Deus, que delícia é isso que eu estou comendo. Ou é quando você bebe, né, alguma coisa que você sente prazer, pode ser uma bebida alcoólica, pode ser uma bebida não alcoólica. Né? O sexo também está muito associado à noção de prazer, então são várias as formas de obtenção de prazer sensorial. E aí a gente chega ao ponto da pergunta. O que é o hedonismo? O hedonismo vem da palavra hedônicos, do português prazeroso. É um padrão de comportamento que faz dos prazeres sensoriais o sentido da vida. É quando a gente começa a atribuir ao prazer sensorial uma importância tamanha em nossas vidas que os demais prazeres perdem espaço. A gente faz da experiência de estar vivo uma permanente busca pelo prazer físico. E se por um lado os prazeres físicos são importantes, são partes constituintes da nossa vida, por outro lado, a gente precisa admitir que uma vida baseada em prazeres físicos pode ser uma vida muito perigosa e arriscada para aquele sujeito hedonista. Quais são os riscos a que uma pessoa está submetida quando ela coloca o prazer físico na frente de todos os outros
a todo o tempo. Essa pessoa tende a desconsiderar certos comportamentos arriscados. Então, por exemplo, em uma circunstância sexual, ela pode decidir não utilizar a camisinha, porque na cabeça dela, a experiência sexual sem camisinha é mais prazerosa do que a experiência sexual com camisinha. Então, o que ela faz? Não usa camisinha, porque ela pretende experimentar uma relação sexual com mais prazer e pode ali, eventualmente, se contaminar ou engravidar, ter uma gravidez indesejada ou até mesmo contrair o vírus do HIV ou de qualquer outra doença sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, clamídia e tantas outras infecções. Ou ainda, essa pessoa ela pode acabar comendo muita gordura e muito açúcar, colocando a sua saúde em risco, sem pensar que ela poderia adotar um padrão alimentar mais responsável, porque ela está tão preocupada no prazer que aquele alimento vai lhe causar, que ela deixa de lado a razão, na hora de escolher um alimento mais saudável. Ou tem um comportamento de bebida alcoólica também muito nocivo. Bebe e vai dirigir depois, porque é imprudente. Não entende que no momento em que você está de carro, infelizmente, você não pode ter o prazer de tomar uma bebida alcoólica. Naquele dia, você vai ter que abdicar da bebida. Ou, se você optar pela bebida, você vai ter que abdicar da direção. Não tem jeito. Não é possível beber e dirigir ao mesmo tempo. Então, a pessoa hedonista é aquela pessoa que vai acabar fazendo escolhas, muitas vezes, arriscadas. Não só arriscadas para si, mas também arriscadas para outras pessoas. Afinal de contas, você pode contaminar outras pessoas, no caso de uma relação sexual desprevenida. Você pode matar uma pessoa se estiver dirigindo irresponsavelmente. Então, na verdade, é um comportamento nocivo que não está apenas no âmbito privado. Também vai irradiar para o âmbito coletivo. Porque se vivemos em sociedade, certos comportamentos colocam a vida de quem não tem nada a ver em risco. Qual é uma outra consequência de um comportamento hedonista? O hedonista, ele tende a fugir das situações de desprazer. O que são as situações de desprazer? Situações que são desconfortáveis, dolorosas, incômodas, difíceis, desafiadoras. Todas situações que nos incomodam, que nos desconfortam. Situações que, se a gente pudesse, a gente não viveria. E aí você pode estar se perguntando: ué, David, mas qual é o problema de eu não querer viver situações de desconforto? Olha, ninguém quer viver situações de desconforto. A gente adoraria que a vida fosse um grande morango, que a gente só pudesse experimentar o docinho desse morango. Mas a gente sabe que viver é também passar por situações de incômodo. E que isso não devia ser visto necessariamente como uma coisa absurda, porque não é absurda. Experimentar situações de incômodo faz parte da vida. Gente, hoje eu acordei 5h15 da manhã. Eu queria ter acordado às 9h. Sair 5h15, levantar 5h15 da cama, doeu, não doeu? Doeu. Chão gelado, tava frio, aí tive que pegar um ônibus. Adoraria estar em casa, deitado, cobertinho, ficando um pouquinho mais, tomar um cafezinho quente. Mas não teve jeito. O trabalho chamou, eu tive que estar aqui. A mesma coisa para vocês. Vocês podem estar assistindo esse vídeo agora e pensando: puxa, queria estar na praia, queria ter ido ao shopping ver um filme, queria estar cochilando. Mas vocês fizeram uma escolha. E a escolha que vocês fizeram é: quero concorrer a uma vaga no vestibular. Automaticamente, ao fazer uma escolha, você faz uma renúncia. Então, algumas renúncias, elas terão que acontecer. A vida é feita de escolhas e de renúncias. E essas renúncias, muitas vezes, nos causam uma certa dor. Não tem jeito, levantar de manhã para mim é uma certa dor, né? E aí, qual é o problema? Cara, faz parte da vida. A gente não vai passar pela vida sem experimentar situações de desprazer. Pode ser acordar cedo para ir trabalhar,
pode ser ir dormir cedo porque no outro dia tem aula, pode ser, olha, hoje eu não vou comer isso daqui porque eu quero ter um hábito de vida mais saudável, vou encontrar outros alimentos com outras propriedades. Ah, eu odeio ir para academia. Tudo bem, mas de repente vai ser um esforço que você vai ter que fazer se você quer emagrecer ou um hábito de vida mais saudável. Não adianta, gente. A gente vai precisar equilibrar na nossa vida situações de desprazer com situações de prazer. Isso é parte natural. Quando você só quer a parte boa, você passa a achar muito doloroso ter que experimentar situações de desprazer. Resultado, o jovem hoje, ele busca desenfreadamente situações de prazer. Então, ele não consegue lidar com angústia, chateação, ele não consegue ouvir um não, ele não consegue lidar com a derrota, ele não consegue lidar com os desafios, ele não consegue lidar com a frustração, com a decepção, com o término de um namoro, com a perda de um ente querido. Tudo o afeta muito profundamente. E por que tudo o afeta profundamente? Porque ele desaprendeu a lidar com situações de desconforto. É por isso que a gente vê, hoje, a geração Z é uma das gerações mais medicadas dos últimos tempos. A utilização de estimuladores do sono, que a gente chama de hipnóticos, como o Zolpidem, a ampla utilização de ansiolíticos, que são remédios que controlam a ansiedade, como o diazepam, né? Rivotril, Lexotan, Frontal e tudo mais. Por quê? Porque ele está medicalizando a sua vida, né? Ele não consegue mais experimentar a vida com toda a diversidade de situações. A vida tem momento bom e tem momento ruim. Tem momento que a gente se frustra, tem momento que a gente entristece, tem momento que a gente se chateia, tem momento que o namoro acaba, que o amigo nos abandona, e a gente precisa sofrer essa dor, elaborar essa dor, refletir sobre ela. Quando a gente não consegue fazer, a gente busca nos fármacos uma maneira da gente ficar... a gente se imunizar, né? Da gente passar por aquele processo de uma maneira ilesa. A gente toma remédio para dormir porque não está conseguindo lidar com uma chateação. A gente toma controle de ansiedade para poder lidar com o aborrecimento. E claro, eu não estou falando aqui de quem toma os remédios porque o médico prescreveu. Se o médico prescreveu, em tese, é porque aquela pessoa precisa. Eu estou falando de pessoas que usam sem prescrição médica de modo irresponsável. É dessas pessoas que eu estou falando, né? E qual é o agravante que a gente tem hoje? Uma naturalização no uso de certos remédios. Hoje o Brasil é conhecido como a nação Rivotril. É o país do mundo que mais consome Rivotril. Isso é sintomático. Isso é sinal de alguma coisa, né? O Rivotril é um ansiolítico de tarja preta que se vende mais do que anticoncepcional. E olha que o anticoncepcional, ele é um remédio absolutamente trivial e comum, né? Quando a gente olha para os jovens e percebe que boa parte desse Rivotril é consumido por jovens, né, ou por jovens universitários, ou por jovens que estão terminando o ensino médio, isso é um alerta para as gerações, para a gente saber se esse consumo ele é um consumo responsável ou se ele é um consumo que é feito muitas vezes sem mesmo a prescrição médica, né? O jovem passa a tomar porque acredita que precisa ou até mesmo orientado, estimulado por pais, amigos ou redes sociais, né? Então hoje, quando eu olho para essas capinhas de celular, blusas, memes, garrafa, caneca, é muito comum que você veja esse tipo de embalagem, tá vendo? Isso aqui é uma capinha de celular, ó. É uma capinha que você coloca ali, só que a capinha simula a embalagem de um Rivotril.
Eu não tô aqui para ficar julgando quem usa ou quem nem usa. Ih, tô com a dicção hoje comprometido. Vamos lá de novo. Não estou aqui para julgar quem usa ou quem não usa essa capinha. Eu tô aqui só pra gente refletir sobre o quanto pode ser perigosa essa naturalização. A gente precisa olhar para esses medicamentos com a seriedade que eles exigem. Então a gente não deve estigmatizar a pessoa que toma esse medicamento. Claro que não. Por outro lado, também não podemos achar que são remédios triviais. Não, porque são remédios sérios. São remédios que têm uma química que atuam no nosso cérebro e que precisam ser acompanhadas por um médico com muita seriedade. Não é como uma Neosaldina, uma Coristina D, um Benegripe, uma vitamina C. Não. São remédios com tarja preta que precisam ser acompanhados de perto pelo médico psiquiatra que recomendar esse tipo de substância, né? Hoje, quando a gente olha para os problemas, né, que atuam sobre os jovens, a gente percebe, por exemplo, que o suicídio está ali em segundo lugar, né? 1,3 milhão de jovens morrem no mundo anualmente vítimas de causas evitáveis ou tratáveis. O primeiro são acidentes no trânsito. O segundo é o suicídio. Terceiro, HIV. E quarto, a violência. Por que eu faço questão de listar esses problemas? Porque quando a gente entende que a saúde do jovem está muito debilitada, a saúde mental principalmente, a gente nota que precisamos também falar sobre o uso de remédios de tarja preta com mais seriedade, sem estigmatizações, mas também sem romantizações ou glamourizações. Seriedade não é nem pendente para uma leitura pessimista, nem pendente para uma leitura leviana e apaziguadora demais. Reparem aqui essa reportagem que eu trago, né? A geração floco de neve. Hoje, muitos autores chamam a geração Z de floco de neve, ao considerar que se trata de uma geração muito frágil, delicada, incapaz de lidar com situações de confronto, com situações em que elas são desafiadas, com situações em que alguém as questiona. Então você vê que talvez estejamos formando gerações de pessoas muito pouco resilientes e muito pouco capazes de lidar com o mundo e com os seus desafios, né? E por último, gente, tomem muito cuidado com o mito da terapia em dia. Hoje eu vejo muitos jovens dizendo assim, olha, eu faço terapia, eu tô com a minha saúde mental em dia. O jovem, ele se engana, né? Porque ele acha que o fato de ele fazer terapia constata, comprova, atesta que ele tá, digamos, sarado, curado, livre de problemas. Essa é uma visão muito ingênua sobre o que é saúde mental. O fato de você fazer terapia ou de você se encontrar com um psicólogo ou com um psicanalista não prova que você está imune, livre de problemas de ordem mental. Tá? A gente precisa começar a entender a nossa vida mental menos como um processo de cura. Para Freud, pai da psicanálise, não existe cura da mente. A gente não vai fazer uma sessão de análise buscando estar curado. A gente vai a uma sessão de análise na tentativa de se compreender melhor e conseguir entender áreas da nossa experiência de vida que muitas vezes são inacessíveis, mas que numa sessão de análise podem vir a emergir na nossa fala. Então o processo terapêutico, ele não deveria ser compreendido como uma garantia de saúde mental. Na verdade, deve se tratar de um processo permanente na busca pela elaboração dos sentimentos. E a gente está buscando compreender, e essa compreensão é sempre limitada do inconsciente. Então a gente nunca vai estar de alta
de um psicanalista. Um psicanalista não vai dar alta ao seu paciente. Não existe alta para a psicanálise. A psicanálise é um eterno acompanhamento, porque enquanto há experiência de vida, há criações de sentidos, de experiências e de subjetividades, tá? Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, ó, olha as imagens que eu estou te colocando aqui agora nos slides. Já viu algum tipo de imagem dessa nas redes sociais e tal? Essa coisa do faça terapia, olha, eu faço terapia, é muito legal, você também devia fazer. Eu também acho que fazer terapia é fundamental para a vida mental de qualquer pessoa, sobretudo do jovem. Agora, eu não sou ingênuo a ponto de achar que, por fazer terapia, eu sou superior do que alguém, né? Melhor do que alguém, isso é um equívoco. Também não acho que, por fazer terapia, eu estou são, eu estou curado, eu alcancei o limite do possível, né? Como se eu não pudesse estar permanentemente errando porque eu faço terapia. É muito sedutora a ideia de que ao fazer terapia a gente está curado, mas é psicanaliticamente uma compreensão muito reduzida, superficial e ingênua. Vamos olhar o parágrafo? O parágrafo em que o aluno fala sobre alcoolismo. Bom, o alcoolismo tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque o alcoolismo diz respeito à ingestão de bebida alcoólica, né? E beber é uma forma de prazer sensorial. Além disso, por paradoxal que pareça, acho que faltou aqui um mais, né? Por mais paradoxal que pareça, o alcoolismo é uma consequência de um comportamento inconsequente do jovem. Sem dúvidas, embora não seja um padrão de conduta exclusivo dessa faixa etária, a busca intensa pelo prazer sensorial leva a juventude a exagerar no consumo de bebidas alcoólicas, o que muitas vezes resulta até mesmo em mortes ou atendimentos médicos de emergência. Segundo dados do IBGE, mais de 50% dos estudantes experimentam álcool antes de terminar o ensino fundamental. Com o organismo ainda em formação, essa rotina hedonista não apenas causa danos ao corpo, como também pode levar até mesmo à dependência. Então aqui o aluno vem mostrando que muitas pessoas começam a ter as suas primeiras experiências de contato com o álcool logo nos primeiros anos da adolescência ou da juventude, que esse contato muito precoce, né, ou que constante, pode levar, em alguns casos, à dependência química, né? Afinal de contas, o álcool é uma dependência química também. Por isso que a gente não fala que uma pessoa ela é ex-alcoólatra. Não existe um ex-alcoólatra. Uma pessoa é alcoólatra. Agora, ela pode ser uma pessoa alcoólatra em tratamento. E sendo um alcoólatra em tratamento, ela pode ter ferramentas mais contundentes para negar a bebida. Mas assim como não existe uma ex-dependente química em cocaína, uma pessoa que é dependente química em cocaína, ela será para sempre. Agora, eu não estou dizendo que ela será para sempre uma viciada. Eu estou dizendo que ela é uma dependente. Agora, há pessoas que são dependentes químicas, que se tratam durante a vida toda e que conseguem não ter mais contato com aquela substância. É claro que o tratamento é um tratamento complexo, que envolve médico, família, redes de apoio, oportunidades de trabalho e justiça social. Então não se resolve o problema do alcoolismo ou da dependência química em drogas ilícitas de uma maneira simples. Pelo contrário, são tratamentos multissetoriais que envolvem desde a família até, muitas vezes, o atendimento com psiquiatra, com neuro e por aí vai, tá? Então, acho que o parágrafo ele é bem desenvolvido e bem explicado. Na medida do possível, o aluno aproveitou bem a nossa conversa daqui de hoje, tá certo? Bom, estamos chegando ao fim. Espero que a conversa de hoje tenha te feito aprender coisas sobre as quais
você não tinha pensado. Você também é jovem, pode ter se identificado com alguns pontos que eu toquei aqui ao longo da nossa conversa. Espero que você consiga descansar um pouquinho também nesse recesso. É importante estudar, mas é importante descansar também, né? Dar ali um alívio ao cérebro, oxigenar um pouco esse corpo, para você voltar depois do recesso com gás total, porque o segundo semestre é muito mais pesado do que o primeiro. Belezinha? Gente, um beijo grande no seu coração. Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. A gente se vê na próxima vez, aí sim, ao vivo e online, pra gente poder conversar e saber como é que foram esses dias de recesso. Beleza? Beijinho, boa semana pra vocês, bom recesso e até a próxima. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.